Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quinta-feira, você vai conferir. Mais uma edição do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Desta vez, o tema foi responsabilização de agentes públicos. E o palestrante foi o Procurador-Geral de Contas, Alisson Alencar. É o TC Notícias do dia 15 de novembro que está no ar. Olá, tudo bem? Responsabilização de agentes públicos e o devido processo legal. Esse foi o tema de mais uma edição do projeto de ensino à distância para gestores públicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o EAD. E o tema de hoje, senhores, é um tema que diz respeito justamente à atuação de todos os administradores e servidores, em especial os daqui do estado de Mato Grosso e os dos municípios mato-grossenses. Diz respeito à responsabilização de agentes públicos e o devido processo legal. Inicialmente, introduzirei um assunto acerca do que é o controle externo, que é a função do Tribunal de Contas. Posteriormente, nós trataremos acerca dos procedimentos que tramitam aqui no Tribunal, que envolvem todos os servidores que atuam na atividade financeira do Estado. E, posteriormente, nós trataremos também do devido processo legal, que é uma garantia de todos aqueles interessados nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Vamos lá. Senhores, na primeira oportunidade em que foram estabelecidos direitos para toda a humanidade, que foi durante a Revolução Francesa, no final do século XIX, lá já foi estabelecido um direito que foi a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder público. Ou seja, dentre vários direitos que estavam estabelecidos nessa carta, como direito à vida, direito à integridade física, direito à saúde, à educação, estava lá também o direito da sociedade exigir contas dos seus administradores. Isso tem uma razão lógica. Como se tratava de uma república, de uma sociedade democrática, os recursos públicos que são administrados pelos prefeitos, pelos governadores, pelos seus representantes, obviamente que pertence ao povo e não a eles, aos seus representantes. Em razão disso, é questão lógica que eles têm o dever de prestar contas desses recursos, da boa aplicação desses recursos, ao seu dono, ao seu proprietário, que é a sociedade. E isso também se baseia naquela premissa de que quem possui o poder é dado a dele extrapolar. E para evitar esse extrapolamento, esse excesso de poder, é que os representantes da sociedade têm que prestar contas para esta sociedade. Mas o que seria o controle, esse efetivo controle? O controle é uma fiscalização que é exercida passo a passo de toda a atividade financeira do Estado. Desde o período de planejamento, através das leis orçamentárias, das leis do plano plurianual, também das leis de diretrizes orçamentárias, em que são estabelecidos o planejamento para o exercício financeiro seguinte, até efetivamente a obrigação, ou seja, aquelas ordenações de despesas que ocorrem durante o exercício. Passo a passo, o Tribunal de Contas irá, primeiro, orientar o gestor para aplicar corretamente os recursos, seja através, seguindo a lei de licitações, a lei do direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal. E se, porventura, durante esse período de fiscalização, ficar estabelecido que houve algum desvio de conduta, alguma falha na aplicação desses recursos, a fiscalização, o controle também possui o direito de corrigir esta falha. Ou seja, verificando que houve um desvio de conduta por parte dos administradores públicos, reverter essa situação para seguir fielmente o ordenamento jurídico. E, posteriormente, se houver necessidade, compete também ao controle responsabilizar os gestores, que isso seria uma punição pecuniária em razão do erro que eles cometeram. São, então, as 4 facetas do controle: fiscalização, orientação, correção e responsabilização. Quem exerce no Brasil o controle externo da administração pública? São 2 instituições, um poder e uma instituição específica que exerce esse controle externo. Primeiro é, obviamente, o poder legislativo, através do parlamento, seja ele municipal, que seriam as câmaras de vereadores, estadual
as Assembleias Legislativas e também, a nível federal, o Congresso Nacional. Mas há uma diferença quanto ao enfoque desse controle que é exercido por essas duas instituições. Enquanto o Poder Legislativo exerce o controle político da atividade financeira do Estado, os tribunais de contas, ao contrário, exercem um controle estritamente técnico. Eu vou esclarecer. As câmaras municipais, quando vão analisar as contas de governo dos respectivos prefeitos municipais, eles não analisam se uma determinada licitação seguiu a Lei 8666 de 93. Não verifica se os contratos foram redigidos e assinados de acordo com as leis também com a lei de licitação. Não, eles verificam se, no seu interesse particular, se o vereador, seguindo a sua discricionariedade, se ele entende que o prefeito atingiu a finalidade pública no seu exercício, em determinado exercício. Diferentemente, é o enfoque que é dado aqui no tribunal. O tribunal analisa fatos específicos, que vão constituir umas contas anuais, e a partir desses fatos específicos, verifica se cada um desse fato seguiu as leis que criteriosamente regulamentam esse ato. É dizer, ele verifica se cada licitação de determinada prefeitura seguiu necessariamente as etapas, se a ordenação de despesa seguiu também as etapas previstas na lei de direito financeiro, ou se houve o planejamento específico na área do direito financeiro, que é aquele estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Então, o critério que é adotado pelo Tribunal de Contas é um critério estritamente técnico, pois ele analisa fatos, verifica quem foram os responsáveis por esses fatos, e a partir daí analisa se aquele fato administrativo seguiu corretamente o ordenamento jurídico. É uma análise estritamente técnica, diferentemente da análise feita ou elaborada pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras municipais, que é um critério subjetivo, um critério político. Aproveito para registrar a presença também do Dr. William Brito, procurador de contas, que prestigia também essa palestra. Bom, senhores, e qual seria a natureza jurídica dos tribunais de contas? Existem várias doutrinas que tratam deste assunto, mas aqui não é a sede para esclarecer cada uma dessas doutrinas. Eu vou me ater a que predomina, que é inclusive encabeçada pelo ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, que na organização administrativa do Brasil existem 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. O executivo, obviamente, é aquele que administra os interesses da sociedade, que executa as leis vigentes. Já o legislativo, ele cria as normas jurídicas, cria as leis e também exerce a fiscalização. E o judiciário, por sua vez, ele define, ou seja, julga os conflitos de interesses entre particulares ou entre particulares e administração pública. Só que, além desses três blocos de poder orgânicos, existem também outras instituições dotadas pela Constituição Federal de funções essencialmente importantes para a sociedade brasileira. Essas instituições são a Defensoria Pública, o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Esses 3 blocos orgânicos não são vinculados a nenhum dos 3 poderes, pois eles têm total autonomia nas funções que exercem. Nós ficamos por aqui. Amanhã você continua acompanhando a palestra do procurador Alisson Alencar. Não se esqueça, para assistir esta edição, é só acessar o portal tce.mt.gov.br. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!